Bom dia, meus queridos, estamos aqui para mais um vídeo aula para vocês, Laboratório de Manutenção Mecânica. Estou aqui com a minha ajudante, a Mariana, que vai dar uma força para mim, né? Laura está aqui do meu lado, vai dar uma forcinha para mim só no início aqui, tá certo? Mariana, vou passar para você, firmeza agora. Então, meus queridos, eu já vou falar um pouquinho para vocês das bombas, né? Vou aproveitar que o Laura veio aqui rapidinho me ajudar. Essa é uma bomba helicoidal, eu já falo um pouquinho para vocês o que é essa bomba. Então, vamos começar a desmontar. Não era para tá desse jeito. Isso é um mau sinal. Só estou acelerando porque eu estou aproveitando o Lauro, que está dando uma força para mim. Ele está mexendo com as extrusoras ali, a extrusora, injetora, e daí ele vai dar uma forcinha para mim. Deixa eu tirar isso. Isso aqui na empresa não sai tão fácil assim, tá? Já explico para vocês. Então eu estou tirando esse bocal, né, que é o bocal aqui de recalque. Aqui eu tenho a boca de sucção da bomba e aqui eu tenho o bocal de recalque, de descarga. E aqui eu tenho esse extrator aqui, que o Lauro vai girar um pouquinho para mim lá, Lauro, gira. E ele que eu vou tentar segurar aqui pro outro lado. Isso, pode girar. Ó, o Lauro tá girando lá o volante, que na verdade é a polia, e eu tô tirando aqui. Beleza, é isso aí, ó, top demais. Obrigado, tá? Mariana, empresta o celular para mim. Deixa eu falar um pouquinho rapidinho para vocês, né? Eu bypassei a primeira parte aqui, que é a parte de segurança, novamente, né? Tá aqui os EPIs que eu tenho usado no laboratório, né? E do outro lado da plaquinha, né? Mesma coisa. Aqui. Essa outra placa, né? Ela fala, quem entrar aqui no laboratório vai ter que estar usando os EPIs. E desse outro lado, ela fala o que esse laboratório tem que estar mais limpo no final do que no, ou pelo menos igual, né? E na dúvida, sempre consultar o professor, tá certo? Então é isso, né, que eu queria falar para vocês. Eu vou dar uma explanadinha rapidinho sobre as bombas, porque é importante, né? Falar um pouquinho sobre as bombas, né? Essa bomba que eu estou começando a desmontar com vocês aqui, ela é uma bomba helicoidal, né? Porque o rotor dela tem a forma de helicoide. Antes de começar a mexer nessa bomba, eu vi que algo que vocês não falaram no relatório de vocês, a grande maioria, vocês falaram um pouquinho da parte de segurança, um ou outro falou do cartão de bloqueio, né? Antes de eu mexer nesse equipamento, eu tenho que bloqueá-lo, né? O que é bloquear? Eu tenho que ir lá no painel, eu tenho que travar o disjuntor e para isso eu tenho que usar os recursos de bloqueio que a empresa tiver. Então essa é uma bomba de deslocamento positivo, né? É uma bomba helicoidal, é da forma que ela é constituída por dentro, né? Claro, a maioria dessas bombas hoje ela não vem mais com polia igual essa que nós estamos mexendo ali, aquela polia ali, ela não vem mais, né? No lugar da polia, dessa polia, vai vir então aí um sistema com redução. Aí um agradecimento novamente, né, ao Carlos Best Bills, lá o Carlos, o Brás, deu uma força grande pra gente ali, né? Então ela já vai vindo com esse formato aqui, ó. Deixa eu ver se isso aqui tem sim, aqui dentro é para ter um sistema de redução aqui dentro, aqui tem um acoplamento, né? Aqui é um sistema de redução. Então ela já vem um pouquinho, as mais novas vêm diferente, tá certo? Mas tá, vocês podem perguntar assim, qual que é a função então dessa bomba, deslocamento positivo? Ela serve para água também, ela vai bombear produtos aí com baixa densidade, mas ela é mais indicada para produtos com alta densidade. Por exemplo, eu quero bombear uma oleína, né? Eu quero bombear uma margarina, eu quero bombear uma banha de porco, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Esse é o tipo de bomba ideal. Em usinas, cervejarias, quero bombear fermento, levedura. Esse é o tipo de bomba ideal, ou a bomba que nós chamamos bomba de lóbulos, que eu não, infelizmente, essa eu não tenho aqui, tá certo? Bom, essa é a bomba de deslocamento positivo helicoidal. As bombas de deslocamento positivo, aqui também eu tenho uma bombinha de deslocamento positivo, com engrenagem, deslocamento positivo de palhetas, deslocamento positivo de palheta, né?
Ela serve tanto para gerar vácuo como para gerar uma pressão positiva. Aqui uma bomba centrífuga sanitária, tá certo? Bomba centrífuga sanitária. Aqui eu tenho uma bomba autoescorvante, né? Quando eu quero puxar água aqui de baixo, né? Uma bomba centrífuga ela não consegue puxar essa água normal, de forma normal, então eu preciso autoescorvar, garantir que essa câmara sempre esteja cheia para quando eu partir o motor, essa solução ela vai estar succionando, né? E como ela já vai estar cheia, ela não vai então causar o fenômeno que nós chamamos de cavitação, né? Cavitação é um fenômeno muito ruim, né? A cavitação, porque ela destrói tanto a parte interna da bomba quanto o rotor, tá certo? Aqui eu tenho uma bomba sapo, né? Uma bomba sapo, na verdade ela é uma bomba centrífuga, mas ela trabalha submersa. A grande maioria dessas bombas, ela vai trabalhar aqui dentro motor, rotor mergulhado num óleo, um óleo dielétrico que não conduz aí então a eletricidade. Aqui eu tenho alguns rotores de bomba centrífuga, né? Para esse tipo de bomba, né? As bombas centrífugas, alguns rotores, né? E esse obviamente é um rotor fechado para as bombas centrífugas. Esse aqui é um rotor fechado, bomba centrífuga, aço inoxidável, né? Então é para grau alimentício. Aqui eu tenho uma bomba de deslocamento positivo também, uma bomba de pistão, né? Ela trabalha aqui dentro com uns pistões aqui dentro, e ela parece com um motor, assim, digamos assim, um motor de avião, né? De pistão. Conforme o motor elétrico aciona esse eixo aqui, transmite a potência, né? Esses pistões eles vão subir e descer. Nesse subir, ele vai comprimir. Aqui eu tenho a sucção do óleo, né? Ela pode trabalhar mergulhada dentro do tanque. E cada saída dessa eu consigo mandar para um cilindro ou para um trabalho hidráulico ali que eu estiver fazendo. Essa daqui é uma bomba também, deslocamento positivo. Essa é uma bomba também de pistão, né? Ela é bastante sensível à manutenção dela, porque qualquer sujeirinha que tiver ali dentro, a gente vai ter problemas ali, tá bom? Aqui eu tenho a bomba de deslocamento positivo também, uma bomba pneumática, tá certo? Essa bomba pneumática, ela trabalha com diafragma, tá certo? E ela, depois é para vocês olharem um pouquinho em alguns vídeos, ela trabalha com sistema pneumático e com diafragma, né? E aqui dentro tem esferas, tanto na parte inferior quanto na parte superior. E essa esfera, então, ela serve para fazer o bloqueio na sucção e aliviar o descarga, e assim por diante, ela vai trabalhar. Aqui também uma bombinha de deslocamento positivo dosadora, né? Essa bombinha da Prominente, também aqui na frente ela tem um diafragma, trabalha parecido com o sistema pneumático, só que essa daqui usa motor. Pneumático, ela vai trabalhar com ar, tá certo? E aqui eu tenho mais algumas bombas, né? Para vocês terem uma ideia, uma bombinha aqui, ó, de paleta aberta, olha só, as paletinhas dela, ó. Eu não sei se eu consigo tirar aqui, mas ó, eu vou levantar um pouquinho para vocês verem aqui, ó, tá vendo, ó, as paletinhas mexendo ali? Então, conforme esse cara trabalha, perceba vocês, ó, ele tá um pouquinho fora do centro, tá vendo? Ele tá um pouco fora do centro. Conforme ele gira em alta velocidade, as paletinhas ela vai abrir pela força centrífuga, vai pegar na parede e vai empurrar o fluido e vai descarregar. Isso aqui, se vocês entrarem na internet e procurar lá, vocês vão encontrar facilmente, né? Aqui eu tenho uma bomba centrífuga com selo mecânico. Aqui eu tenho um sistema de refrigeração do selo mecânico. Isso aqui está quebrado, tanto os alunos montarem e desmontarem, né? Então aqui eu tenho o selo mecânico. A grande maioria de vocês trabalha também com selo mecânico e também muito com o sistema de gacheta, de engajetamento, que é o que nós vamos falar um pouquinho hoje na aula da bomba helicoidal. Aqui também eu tenho uma bomba centrífuga, as duas têm a mesma função, né? E obviamente aqui, ó, eu tenho o meu sistema de engachetamento. O que eu falo para vocês da bomba centrífuga, ela vai trabalhar com 3 tipos de rotor. O rotor fechado, o rotor semi-aberto e o rotor aberto. Claro, a bomba centrífuga ela é mais indicada para produtos de baixa densidade, por exemplo, o mais próximo da água possível. Então, se eu quero bombear com maior eficiência, eu vou utilizar um rotor fechado. Se o meu fluido tem algumas impurezas, como cordões, sei lá, pedaços de papel, eu vou utilizar então um rotor semi-aberto. Se esse fluido, por exemplo, numa estação de tratamento de fluidos, de efluente, né? E nessa estação ela tem bastante resíduo, pedaço de corda, várias situações que pode estar voltando do processo, pode estar caindo ali e sendo bombeado junto. Então eu vou utilizar um rotor aberto, né? Eu vim aqui nessa sala porque aqui eu tinha alguns rotores de amostra. Obviamente não estou encontrando aqui,
que tinha então sinais de cavitação. A cavitação é quando você liga a bomba, não abriu o fluido, né? E ela começa a bombear, e ela entra a ar, ela começa a fazer aquele barulho. Ela chega a querer mexer a tubulação de lugar, né? Então, aqui eu tenho outra bomba centrífuga, né, com gacheta. Então ela quer fazer o quê? A bomba centrífuga, quando ela começa a cavitar, ela começa a querer fazer isso aqui, ó, ela começa a querer sair do lugar. E essa cavitação gera uma pressão negativa tão grande nessa câmara de sucção aqui, a câmara de sucção e a câmara de recalque, descarga. Percebam vocês que esse bocal da bomba centrífuga, sempre a sucção é maior que o bocal de descarga, claro, porque eu tenho que estar alimentando ela aqui. O volume que entra tem que ser até maior que sai, porque senão ela vai gerar uma pressão negativa, entra ar e ela começa a cavitar. Cavitou, senhores, não tem o que fazer, você tem que soltar esse parafuso e drenar a solução até sair o ar e sair a solução aqui. Aí tem que tomar bastante cuidado, né? Por exemplo, aí com materiais corrosivos, ácidos e assim por diante. Então tem que tomar bastante cuidado nessa escorva, na retirada desse ar aqui de dentro. E esse barulho, essa pressão negativa, ela vai gerar microbolhas de ar, e a solução que ela estiver bombeando, e essa microbolhas, ela vai entrar e bater com uma velocidade tão grande lá dentro, que ela vai arrancar micro pedaços, então, aí da parte interna da bomba, né? Aqui eu tenho mais uma bombinha centrífuga, essa daqui é da Inbil, né? Aqui também ela trabalha com gacheta, nós vamos falar um pouquinho de gacheta lá na bomba helicoidal, que é que nós vamos mexer hoje. Eu só estou falando para vocês dos tipos de bomba, né, e a aplicação de cada uma. Aqui eu tenho uma bomba centrífuga, né, que infelizmente vocês não estão aqui para a gente fazer a aula, mas nesse caso aqui, os alunos, então nós vamos fazer o quê? O alinhamento dessa bomba. O que é o alinhamento? Eu vou deixar esse eixo da bomba alinhada com o eixo do motor. Em que sentido? A altura dos dois tem que estar a mesma altura, né? Ele não pode estar nesse sentido nem para lá e nem para cá, né? No sentido aqui horizontal, nem para a esquerda nem para a direita, com relação ao motor. Então ele tem que estar alinhado na altura e na horizontal, né? E quem que faz isso então? É esse relógio comparador aqui, ó. Conforme eu vou girando ele, perceba vocês, ó, ele está pegando aqui em cima, ó, na bomba. Então eu tenho um relógio comparador montado aqui e tem um outro montado. Esse aqui está errado, tá? Esse aqui não devia estar aqui, ele tem que estar aqui, ó, pegando aqui, porque quando esse relógio comparador ele pega aqui nessa parte axial da bomba, ele corrige isso aqui, ó. Se ela está inclinada, se esse acoplamento ele está inclinado com relação ao acoplamento da bomba, ele está inclinado para o lado da bomba, para o lado do motor, ou ele pode estar dessa forma aqui, ó. Certo? Então esse é o alinhamento axial que nós temos que corrigir. Então nós temos que deixar esse cara do motor paralelo com esse da bomba, em todos os sentidos, no sentido radial e no sentido axial, tá certo? Então é para isso que serve esse relógio. Por que eu falei que isso daqui está errado? Se isso aqui está fazendo um alinhamento axial, ele não pode estar medindo no sentido radial, ele tem que estar aqui. É claro, alguém deve ter feito e afrouxou e acabou colocando aqui por, sei lá por que motivo, mas ele tá errado. Então mexeu em eixo de bombas, né? Nós temos que estar preocupados, não só em bombas, né? Motores, compressores, assim por diante, temos que estar preocupados com esse alinhamento. O alinhamento ele vai além, né? Ele vai além. Por exemplo, aqui, ó, esse alinhamento eu tenho que alinhar essa polia. Se estivesse fazendo na prática, vocês estariam fazendo. Eu tenho que colocar uma régua ou uma linha, e essa face dessa polia, ela tem que estar paralela com essa face, tá certo? Como é que eu vejo isso? Eu posso puxar uma linha até lá na outra, eu posso colocar uma régua pegando nessas duas faces, e pegando nessas duas faces, e vou fazer essa correção, né? Essa correção aqui com o motor. Perceba que tem os dispositivos para fazer um alinhamento. Então esse alinhamento e o tensionamento das correias, ele é crucial, ele é extremamente importante, né? Aqui eu tenho uma bomba centrífuga, eu vou mostrar para vocês aqui aberta, né? Um conjunto de bomba centrífuga, motores abertos aqui. E deixa eu falar um pouquinho para vocês, né, de como que ele funciona. Então, eu tenho aqui o motor, a ventoinha,
Eu tenho aqui o que chama de induzido, eu prefiro chamar de rotor do motor elétrico, né? Aqui que vai gerar um campo magnético, vai fazer esse induzido, esse rotor girar. Aqui eu tenho os rolamentos, nesse caso aqui específico, para esse motor, esse rolamento, ele tem que ser com dupla blindagem, ZZ ou 2RS, blindagem em ambos os lados, porque já vem lubrificado de fábrica. Depois saindo aqui do eixo, né, que esse eixo ele é prensado aqui dentro desse rotor, desse induzido, desse aqui, e esse eixo e esse induzido não é uma peça só. Lá no momento da fabricação, lá na VEG, se vocês tiverem a oportunidade de ir lá na VEG em Jaraguá do Sul, vocês vão ver que isso aqui é prensado. A gente vê no processo deles, eles prensando esse eixo aqui dentro do induzido. Saindo, nós vemos de novo para o acoplamento, que eu tenho que fazer o alinhamento da mesma forma, tanto o alinhamento radial quanto axial. Saindo do acoplamento, eu entro então no eixo da bomba, né? Aqui no eixo da bomba. E falando aqui do eixo da bomba, eu tenho aqui, dentro da caixa de mancal da bomba, eu tenho que verificar o nível do óleo, né? E por sinal, eu tenho 2 rolamentos. Perceba que esses rolamentos ele não tem blindagem. Eu consigo ver a esfera lá dentro. Por que eles não têm a blindagem? Porque eles trabalham mergulhado no óleo. Por conta disso, eles não vão ter a blindagem. Saindo então da caixa de mancal do rolamento, né? Eu vou então para o meu eixo continuando. E perceba, ele continua aqui. E aqui dentro, se vocês observarem, eu tenho as minhas gachetas. 1, 2, 3, 4. Se não me engano, 4 gachetas. Pelo tamanho dela aqui, 4 gachetas. E aqui no meio eu tenho um anel espaçador. Esse anel espaçador, obviamente, ele serve para quê? Para fazer a refrigeração das gachetas. Lembrando vocês, como que eu faço o aperto da gacheta mesmo? Eu vou apertar lá 1/4 de volta lá, 1/4 de volta nesse parafuso, 1/4 de volta lá, 1/4 de volta nesse parafuso. De preferência com o equipamento ligado, trabalhando, girando na rotação normal dele. E eu vou estancando esse vazamento. Para bombas pequenas e médias, de 1 a 2 gotas por segundo. Bombas grandes, de 2 a 5 gotas por segundo, né? Para que esse gotejamento? Para evitar o superaquecimento aqui na gacheta e para que você queime. Quando você aperta demais com o equipamento trabalhando, quando você dá uma tensão muito grande nessas gachetas apertando, o que acontece? Vai apertar demais, a gacheta não tem para onde ir, ela vai tensionar contra quem? Contra a caixa da gacheta e contra o eixo, obviamente. E vai gerar uma temperatura tão grande que essas gachetas elas vão vitrificar. Senhores, uma vez aconteceu isso, você pode tirar e jogar fora. Por quê? Se você continuar insistindo e apertando achando que vai parar o vazamento, o que vai acontecer? Ela vai causar aqui então um desgaste aqui no eixo, tá certo? Vindo um pouquinho para frente ainda da bomba centrífuga agora, nós temos aqui o nosso rotor, né? E olhando para esse rotor, obviamente isso aqui é um rotor fechado. Aqui no rotor também, para que a solução não entre e saia por aqui, que não quero que aconteça isso, eu tenho aqui uma juntinha de vedação e aqui a porca de fixação desse rotor. O que eu chamo a atenção aqui dos meus alunos, sempre que eles vão desmontar o rotor, essa porca ela é rosqueada na ponta do eixo. E o aluno, então, ele vai manipular esse eixo, ele vai manusear, ele vai tentar tirar o rotor e ele vai começar a bater aqui na ponta desse eixo. Então, eu recomendo para os alunos que sempre que eles vão manipular, eles tiram o rotor, colocam a porca para não danificar essa rosca aí durante a manutenção. De forma geral, da bomba centrífuga é isso, né? Ela tem alguns ajustes. Por exemplo, aqui nessa flange, essa flange é parafusada aqui faz parte da carcaça, mas aqui nessa flange não vai dar para vocês verem, eu tenho um pontinho vermelho aqui, ó. Esse pontinho vermelho, ele tem um anel de desgaste, porque quando você monta esse rotor, pode ser que em algum momento ele fique pegando levemente aqui na carcaça da bomba. Então existe aqui um anel de desgaste, que serve para quê? Para desgastar esse anel e nunca o teu rotor. Outra coisa que eu chamo a atenção, muitas vezes você pega uma bomba que alguém foi lá e montou no teu processo, daí você usa, danificou o rotor, você compra um rotor novo, dimensionado para essa bomba e monta. Quando você monta, muitas vezes você percebe que o motor ele começa a alarmar, ele é para trabalhar, sei lá, 15 amperes, de repente ele começa a estar com 16, 17 e desarma por segurança. Muitas vezes, por que acontece isso? Pode ser sujeira aqui dentro, né? Pode ser desbalanceamento, pode ser vários fatores. Essa sujeira, se ela entrar aqui dentro, ela vai ficar impregnada, por isso que esse fluido tem que estar limpo, né? E ele vai então causar um desbalanceamento. Mas muitas vezes o rotor original que você comprou, ele tem um diâmetro ligeiramente maior
que o diâmetro que está instalado. Então alguém usinou esse rotor. Então muitas vezes ele alarma por isso, porque o rotor original é como se tivesse uma capacidade acima do que foi previsto ali para o teu fluido. Então tomem cuidado com isso também, tá certo? Ainda, muitas vezes você montou, ela está pegando aqui, porque você vai girar essa ventoinha aqui, ó, gira a ventoinha, e ela está pegando aqui. O que nós podemos fazer? Aqui, nesse ponto onde eu estou mostrando para vocês, ela vai uma junta de vedação, tá certo? Então o que eu posso fazer? Eu posso colocar essa junta de vedação, ela um pouquinho mais espessa, né? Isso aqui eu compro já pronto aí, a KSB, a Embio tem para vender esses conjuntos de vedação, né? Mas eu posso confeccionar também, né? Então aqui eu tenho uma junta de vedação de uma espessura, aqui eu tenho de uma outra espessura, aqui eu tenho uma mais fina ainda, tá vendo? Então eu tenho vários tipos de junta, você vai medir e você pode aumentar essa espessura da vedação, desde que não prejudique aqui, né, aqui dentro a tua caixa de mancal, porque vejam vocês, esse rolamento tem que girar livre. E um outro erro que acontece muito na montagem, os alunos vão montar, ele não deixa esse rolamento na posição correta, tá vendo? Eles podem deixar o eixo ligeiramente um pouquinho para frente ou um pouquinho para trás. E a hora que ele vai montar, ele dá uma tensão muito grande nessa tampa e no rolamento, e aí, às vezes acaba, de certa forma, travando ali o rolamento. Tá certo? Conforme eu falei para vocês, olha o tamanho dessa boca de sucção e olha como é menor a boca aqui de recalque, de descarga. Então, essa é a bomba centrífuga. Bom, vocês podem perguntar assim para mim, mas qual... aqui ainda eu tenho outro tipo de bomba centrífuga. Deixa eu mostrar para vocês rapidamente. Aqui tem uma outra da Embio, né? Eu tenho outros tipos de bomba centrífuga. Eu tenho aqui, essa aqui mais uma vez, um agradecimento especial lá ao pessoal da BS Bios. Eu tenho uma bomba centrífuga aqui de múltiplos estágios, né? Como é que funciona esse cara? Deixa eu mostrar para vocês rápido, porque eu tenho aqui uma desmontada aqui para fazer a manutenção. Então, essa aqui é uma bomba centrífuga de múltiplos estágios, tá certo? Olha só, ela tem vários rotores. Bom, qual que é a diferença dessa bomba centrífuga de múltiplos estágios para uma bomba centrífuga normal, né? A diferença é que cada estágio dessa vai gerar uma quantidade de pressão, um nível de pressão, né? Ela vai gerar essa pressão que vai passar para o próximo estágio, que vai aumentar um pouquinho mais essa pressão, vai aumentando até chegar na pressão de trabalho normal. Deixa eu correr aqui e mostrar para vocês, só para a gente finalizar aqui. Então, mostrei para vocês a bomba centrífuga normal, de múltiplo estágio. E aqui eu quero mostrar mais uma bomba centrífuga que é um pouquinho diferente, que é a bomba centrífuga aqui voltada para refrigerações. Essa aqui é uma bomba centrífuga, então, da Frigo Estrela, né? Onde tiver amônia, então, nas BRFs, vou falar assim, frigoríficos, né? Fábrica da Marvada, cerveja, Coca-Cola, todo mundo vai trabalhar com amônia ali, que é um fluido de refrigeração, que você vai mandar para um trocador de novo. Um abraço para a BS Bios, eles que mandaram para mim. Por exemplo, de um lado dessa placa vai circular amônia e do outro lado dessa placa pode circular um etanol, uma água que vai refrigerar um refrigerante, uma cerveja, assim por diante, ou pode ser amônia e o fluido que você quer refrigerar do outro lado dessa placa aqui, tá certo? Ó. Então, essa bomba de amônia, ela tem essa função de bombear a amônia ainda no estado líquido, né, para um sistema de troca, onde ela vai sofrer expansão, vai passar para o estado gasoso, depois ela vai ser comprimida, vai passar por um trocador, vai condensar, um trocador pode ser parecido com aquele também, ela vai condensar, volta para o estado líquido e é armazenada. Bom, como é que funciona esse cara? De novo, eu tenho um motor, eu tenho que fazer alinhamento desse conjunto, aqui dentro eu tenho a caixa de mancal, aqui dentro eu tenho o rotor fechado, muito mais fechado que o outro, né? Então aqui ele é cheio de sistema de vedação. O que eu chamo? Toma cuidado. Essa vedação ela é muito maior do que o diâmetro desse canal. O cara que não conhece, qual que é a tendência dele? Infelizmente, meus alunos já fizeram isso lá em Ponta Grossa. Campos Gerais, o que o cara faz? O cara pega esse anel, corta ele, diminui um pedaço dele, cola com o super bond, dá uma lixadinha e coloca aqui dentro. Top demais, ele monta com muita facilidade, porque ele é chato de montar, porque ele é maior. Então, para montar ele, a gente vai pegar um pouquinho de graxa, vai montando ele cruzado. Eu aperto aqui, aperto lá do outro lado, a 180 aqui, 90 agora, né? 180 do outro lado, volto 90 de novo, vou apertando ele até que ele entra no canal. Mesmo sendo muito maior, tem um motivo. Porque a amônia, ela trabalha com pressão bem baixa, né?
Então a amônia ela é gelada, na verdade, ela queima por roubar a temperatura do teu corpo. O que acontece? Quando você colocar na condição de trabalho, se é da temperatura ambiente, até passar para pressão negativa, a tendência dessa borracha é contrair. E como você cortou, colou e ele ficou no tamanho exato para você montar, quando ele contrair, a tendência é ele quebrar, partir e pular fora do canal. Tá certo? Então tem que tomar cuidado com essas vedações. E o que eu chamo a atenção dessa bomba, se você pegar o manual dela, que a gente acha fácil na internet, ou se vocês não tiverem, eu posso mandar para vocês, essa bomba ela tem uma distância exata de montar esse selo mecânico. Né? Ele manda você pegar uma chave lá de 3 milímetros de chave Allen para usar como um gabarito na hora de montagem. Então ela tem um selo mecânico aqui, ó, na ponta do meu dedo, que não deixa o fluido dessa câmera passar para a caixa de mancal. Tem um selo mecânico que ele fala que não deixa o fluido, o óleo, passar para a câmara de bombeamento de amônia, e aqui atrás ele tem esse outro selo mecânico que não deixa o fluido do óleo sair para fora da caixa. Mas é uma conversa assim meio que eu acho do fabricante, eu discordo um pouco. Eu já trabalhei muito com essa bomba, já fiz muita manutenção nela. O que acontece? A amônia é tão violenta que com o passar do tempo, e não muito, assim, questão de 30, 40 dias, a tendência da amônia é passar por esse selo, mesmo ele fazendo a vedação, e pular para essa câmara. Então esse cara tem a função também de não deixar essa amônia sair para fora. E eu recomendo a troca do óleo dessa bomba aí a cada 30 dias. Infelizmente, se você fizer isso, você vai gastar um pouco mais de óleo, né? Porém, você vai estar prolongando aí a vida útil aí do teu equipamento. Lembra que eu falei para vocês do anel de desgaste? É esse cara aqui, ó. Aqui vai ficar ruim de vocês verem, mas esse cara aqui, na pontinha do meu dedo que eu estou batendo nele, esse é o anel de desgaste. Ó, o rotor está aqui e o anel de desgaste está aqui, ó. Que é muito comum esse anel de desgaste nas bombas centrífugas. De novo, olha o tamanho desse bocal, olha a minha mão, pelo menos 4 dedos aqui dentro, olha aqui em cima a minha mão, ó, 2 dedos, qual que é o suficiente? É 2 dedos e meio ali, ó. Então, para vocês terem uma ideia. Outra coisa, essa bomba aqui ela não pode cavitar. Por conta disso, né? Eu tenho aqui o bocal de sucção, bocal de recalque, e vocês podem perguntar, mas para que tem esse bocal aqui? Então, esse bocal, o que acontece? Vai ter uma tubulação que vai ligar nesse bocal na tubulação de recalque. Ou seja, se ela começar a cavitar, ela fica circulando aqui dentro. Tá certo? Então, se faltar amônia, ela começa a circular aqui dentro e não deixa cavitar essa bomba, porque não pode cavitar. Lembrando, toda vez que eu vou mexer na tubulação de amônia numa bomba dessa, eu tenho que fechar a válvula de sucção, travar a válvula de recalque, né? Eu tenho que, deixa eu ver onde que está isso daqui, ó. Aqui embaixo eu tenho um ponto que eu vou ligar uma mangueira aqui, uma válvula, e essa mangueira, porque aqui dentro tem amônia em gás ou amônia líquida, eu vou ligar essa mangueira dentro de um tambor aí de 50 litros, cheio de água, e vou drenar minuciosamente, bem lentamente essa amônia para essa água. Essa água vai entrar em reação e não vai deixar então essa amônia causar danos aí no ar. Lembrando, cada 1 litro de amônia líquida, ela vai sofrer uma expansão quando entra em contato com o ar, se transforma em 1000 litros de gás. Então assim, é algo assim, bastante preocupante. Normalmente, empresas dentro da cidade que trabalham com amônia, por exemplo, lá a Sadia em Ponta Grossa, fica dentro da cidade. Eles têm um plano de evacuação do bairro, caso tenha um vazamento muito grande de amônia. Por isso, quando você chega numa empresa, ela tem uma biruta, você vai correr para onde? Sempre peito para o vento, tá bom?